Wolf, ele está caminhando para a reta final da live, mas tem uma coisa que eu sempre tive curiosidade de te perguntar, né? Eu queria a tua opinião sobre as eleições americanas e a guerra na Ucrânia, porque a gente ainda tem uma coisa meio indefinida, não dá para cravar que é Trump ou que é Kamala, porque o debate dessa semana deu uma sacudida boa aí, né, no quadro. As pesquisas, hoje em dia ninguém confia em pesquisa, porque é complicado pra caramba. Então, eu acho que está bem nebuloso, bem definido, né? Como você vê a vitória de um ou de outro aí? O que você acha que pode, que caminho que essa guerra pode tomar com a vitória de um ou de outro agora em novembro? Bom, vamos lá. Primeiramente, Kamala Harris vai seguir estritamente as definições do Departamento de Defesa, do Departamento de Estado norte-americano, chamado Deep State, vai continuar guiando a estratégia norte-americana de infligir o máximo de desgaste e a manutenção da guerra até o último ucraniano. Não importa se vão morrer milhões de ucranianos mais, se a Ucrânia vai ficar com 5% de capacidade de geração de energia, hoje está em 30%, não importa. É dar continuidade, porque o establishment vai assim direcionar, por mais que ela antipatize com Zelensky em caráter pessoal. Ela é totalmente vinculada ao establishment, principalmente em política externa, a qual ela não domina e não tem a mínima governabilidade. Os republicanos, eles poderiam até reformatar parte desse establishment. Só que precisamos entender que Trump tem seus limites em relação a reconfigurar 180 graus. Tanto que o J.D. Vance, o seu vice-presidente, soltou qual é o plano de paz do Trump: congelar o teatro de guerra nas linhas que atualmente estão. Isso não agrada a ninguém, nem a Rússia nem a Ucrânia. A Rússia não vai aceitar congelar o fronte agora, sem capturar toda Donetsk, sem pelo menos assegurar uma zona tampão em Belgorod e zona tampão para Kursk, avançando em torno de uma linha de 50 quilômetros para impedir esses ataques fronteiriços, sabendo que vai ter um resíduo, um resquício de Ucrânia hostil. O Trump oferta uma neutralidade da Ucrânia em relação à OTAN, bastante interessante, só que por isso vai ter que forçar uma mudança na Constituição ucraniana, e os russos são absolutamente críticos desses acordos, porque aí vai ficar para quando essa mudança constitucional na Ucrânia, para a Ucrânia declarar-se neutra? O Zelensky descumpriu todo o acordo de Minsk gradativamente. Vamos lá. O Zelensky não discutiu o status federativo de Donbas, que estava no acordo de Minsk II. Zelensky aproximou todo equipamento pesado da linha de contato em Donbas. Formou uma força, um grupo, um agrupamento militar de 200 mil homens para um ataque no Donbas. Vamos lá. Fez uma declaração, uma mudança constitucional da intenção da Ucrânia e da candidatura da Ucrânia à OTAN. Isso vai gerar colapso social e político na Rússia se aderir a acordos desse tipo de novo. Então eu sou cético em relação a qualquer influência da eleição norte-americana no que tange ao fim desse conflito. Pode diminuir significativamente a assistência militar, nem tanto porque o Trump quer ou a Kamala Harris quer, não. É porque justamente os fundos estão se esgotando. Estoques e arsenais norte-americanos estão se esgotando. O complexo industrial militar norte-americano não se preparou para uma guerra total, para abastecer o próprio necessidades de reservas norte-americanas, e nem muito menos para sustentar essa guerra por procuração contra a Rússia. Tanto que estudos que não são meus, estudos do USI News, ou seja, o site, né, de estudos da Marinha Norte-Americana, afirma que os estoques de Tomahawk, nesse nível de intensidade que nós temos na guerra da Ucrânia, duraria 3 semanas. 3 semanas. Num conflito em alta intensidade, por exemplo, com a China. O que é muito perigoso para a estratégia dos Estados Unidos. Então, é uma situação difícil de manter o nível de assistência militar, mas eu não creio que os
o suposto plano de paz do Trump, ou mesmo a Kamala Harris, mudaria qualquer tipo de configuração, efeito, né, prático disso. Esse conflito, eu estimo, vai durar por todo 2025. O impasse que vai chegar nele é quando as forças beligerantes se cansarem, tiverem esgotamento. A Rússia com os seus limites de efetivo para continuar avançando, com a sobrecarga logística. Porque uma coisa que eu percebi quando eu estive lá, em Moscou, é um tabu para a sociedade uma mobilização total. Não esperemos mobilização total. Vão tentar continuar a recrutar preso, vão tentar recrutar contratados, é tudo regime de contrato. Só que o nível de volume de contrato, isso, por mais que os salários sejam bons, isso vai se esgotando depois de um tempo. Aí vai ter que usar os migrantes, os tadiques, os kirguizes, etc. Vai ter que usar os migrantes da Ásia Central, que aliás já formam uma grande maioria. As pessoas se esquecem. Tem, olha, mais dezenas de milhares de ucranianos lutando pela Rússia, das regiões de Luhansk e Donetsk, ou mesmo de outras regiões. A Rússia tem 5,5 milhões de refugiados ucranianos. 5,5 milhões. Muitos desses assinam contrato, vão trabalhar no complexo industrial militar. Então, russo étnico não necessariamente é o grosso dessa tropa toda. Tem há muita heterogeneidade. Mas, para isso, né, tem um custo de ter efetivo relativamente limitado para o alcance dos objetivos desse conflito. Por isso que o pessoal fala, quando é que vai tomar Kiev, quando é que vai tomar Odessa? Precisa de mais efetivo. Precisa de mais efetivo. Antes, então, não tivesse feito uma guerra de conquista. Ficasse só na desmilitarização e desnazificação. Mas, para liberar toda Donetsk, chegar a toda a margem do Rio Oskol, tomar Kupiansk, tomar Izum, vai precisar de muito efetivo. Porque, repito, a Ucrânia ainda tem 2,5 milhões, 3 milhões de pessoas para mobilizar. Olha que bote só. Fuzil, lança-granada, morteiro leve, alguns jipes. É muita gente. Isso retarda o avanço, isso cria desgaste. Você nivela o fronte pela massa crítica para evitar justamente o controle daquela área. Então, é por isso que eu sou cético em relação a qualquer perspectiva de fim desse conflito a curto prazo.